Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui dando seguimento, como falado ontem, na nossa série de podcasts. Estamos aqui hoje com a doutora Tânia, doutora Natália, Alexandre, doutora Líbera Copete, doutor Marcelo Truzzi. E vamos aqui falar sobre o tema 1236, que trata do regime da separação obrigatória de bens. Vamos lá, eu acho que a Natália tem já uma colocação aí para soltar aqui para o nosso doutor Marcelo, né? Doutor, o senhor entende que com esse novo tema acabou o regime da separação obrigatória de bens? Como fica? Não, eu entendo. O que foi tratado pelo tema 1236 foi uma hipótese específica dos septuagenários. Se a imposição do regime da separação obrigatória ela é constitucional ou não, envolvendo os septuagenários. E o entendimento da Suprema Corte foi de que, no entendimento conforme, isso não é inconstitucional, mas não há nenhuma referência às outras duas hipóteses do artigo 1641, inciso 1, inciso 3, que também impõem, em situações específicas, a separação obrigatória. Aqueles que violam causas suspensivas do artigo 1523 do Código Civil e todos aqueles que, aí até uma discussão, né, envolvendo o inciso 3, que são aquelas pessoas que dependeriam de uma autorização para o casamento. O 1236 cuida especificamente dos septuagenários. Portanto, nas outras duas hipóteses, ainda prevalece o regime da separação obrigatória. Apenas para os septuagenários, agora eles passam a ter uma opção em relação à escolha do regime de bens, embora fique registrado. Nada sendo dito, nós passamos a ter uma novidade. Para os menores de 70 anos, regime da comunhão parcial de bens. Para os maiores de 70 anos, o regime da separação legal. Eu disse legal e não obrigatória da separação de bens, porque ela não é mais obrigatória. No silêncio, prevalecerá a separação, mas eles terão a possibilidade de dispor de um ser em sentido diverso. Professor, considerando aí agora uma possibilidade de escolha, como ficaria a incidência da súmula 377 desses casos? Muito bem colocado, e essa é uma preocupação, e haverá uma necessidade de uma análise em respeito a essa questão envolvendo a súmula 377, que é aquela que diz que nos regimes de separação obrigatória comunicam-se os aquestos adquiridos onerosamente durante a constância do casamento. Aqui eu faço uma observação, porque essa súmula ela foi edificada nos anos 60, no início da década de 60, e ela tinha como fundamento um artigo 259 do Código de 16, chamado pelo professor Silvio Rodrigues de alçapão jurídico. Esse artigo 259 ele dizia o seguinte: embora o regime seja diverso da comunhão, portanto separação, prevalecerá no silêncio do contrato, entendam, pacto antinupcial, os princípios dela, comunhão, quanto aos adquiridos onerosamente durante a constância. Então, quando você fazia um pacto naquela época, você tinha que escrever que os aquestos não se comunicavam. Porque se nada fosse dito, haveria ali no 259 a comunicação. E aí foi edificado perante o Supremo Tribunal Federal essa súmula que dizia o seguinte: olha, se eu escolho um regime de bens da separação e ali, nada sendo dito, comunicam os aquestos, com maior razão isso tem que se acontecer também no regime da separação obrigatória. Porque ali ninguém escolheu. Ali foi dito nada, portanto, comunicam os aquestos. E aí edificaram essa súmula 377. Já no Código de 2002, nós perdemos uma excelente oportunidade de acabar com a súmula. Agora, se eu passo a ter um novo regime de bens para os septuagenários, e que não é novo, mas que eles podem eleger a separação sendo legal, mas não sendo obrigatória, nós já temos vozes autorizadas na doutrina dizendo que não há mais razão para prevalecência da súmula 377 para esses septuagenários. E eu digo isso porque dentro de uma unidade sistemática, eu entendo que a súmula já deveria ter caído e agora realmente esse problema se apresenta. Para as outras duas hipóteses, fique claro, ainda prevalecerá a súmula 377, que tem uma orientação diferente desde 2019. Não se presume mais o esforço tem que ser comprovado. Para os septuagenários, fica a questão posta. Na minha opinião, se foi alterado, não deveria mais ser falado sobre súmula 377.
Só para complementar, porque às vezes é importante a gente deixar bem fixado, ao meu ver aqui o septuagenário ele tem 3 hipóteses, ele tem 3 possibilidades. Uma vai permanecer nesse regime, como Marcelo bem pontuou, da separação legal, portanto ele permanece dentro desse regime, no silêncio vai permanecer o regime da separação legal. Segunda hipótese, ele permanece, ele se casa sobre a égide do regime da separação legal, lembrando que também a gente fala aí de planejamento sucessório, é extremamente importante, porque eu tenho regras de questões concorrenciais, né, sucessórias, então a gente utiliza muito, acho extremamente importante a manutenção mesmo desse regime, porque a gente estava falando de famílias recompostas, então é importante a gente entender, porque hoje é o anseio da sociedade em não haver a comunicabilidade em muitas situações, né, não haver essa concorrência sucessória do cônjuge, especialmente por essas famílias recompostas aí. Então, eu posso me casar com esse bem, posso afastar a súmula 77 por meio de escritura pública ou, por meio de escritura pública, escolher um regime diverso. Portanto, eu tenho 3 possibilidades aqui. Então, é importante a gente deixar bem claro quanto a isso. Posso interromper só um minuto? Isso que a Líbera falou agora, eu tenho que fazer aqui um agradecimento e uma homenagem, que a gente, né, assim, nós que somos advogados, a gente sabe que é difícil a gente encontrar colegas que sejam desprendidos e que tenham sempre a vontade, estão dispostos a ajudar. Há uns 15 ou 20 anos, então a gente não falava ainda do tema 1236, eu tive um casal que me procurou, chegou no escritório e falou, a gente casou, e ele já tinha mais de 70, então casaram pelo regime da separação obrigatória. E estava conversando, tem filhos de um, filhos do outro, não sei o que. E aí eu falou, vocês vão ter aí o problema sucessório. Aí liguei para um colega para discutir, falei assim, estou dizendo que tem uns 15, 20 anos, vem cá. Para ele seria bom ficar assim, mas tem a questão da súmula 377. Eu troquei, não era o problema o sucessório, para eles era ótimo, mas eles não queriam a súmula. Aí eu falei com ele assim, eu vou entrar, eles já estão casados, eu vou entrar com um pedido judicial para declarar que eles querem o afastamento da súmula. E aí esse colega vira para mim e fala assim, Luiz, tá certo, fiz isso outro dia aqui, entrei, o juiz deu, o Ministério Público recorreu, fui para o tribunal, ganhei. Olha, já estou te mandando aqui, tá? Tirei o nome das partes, já estou te mandando a inicial, o que o Ministério Público falou, e estou te mandando também um recurso e a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para mim foi maravilhoso, né? Que eu peguei aquilo tudo, só coloquei o nome dos meus clientes, tudo pronto, não sei o que, foi uma maravilha. E esse colega está aqui, foi o Dr. Marcelo Truz, e isso deve ter uns 20 anos. O que a Líbera colocou que é muito importante é que, e ela fala que a questão de é um entendimento pessoal. A súmula, para essa hipótese, para mim, caiu. Mas, enquanto não houver uma segurança em relação a esse meu entendimento, que é só o meu entendimento, eu acho que ela fez uma pontuação importante. Ainda a gente tem que tomar um cuidado, que é, havendo o interesse na permanência da separação obrigatória, que a gente coloque claramente o afastamento da súmula, apenas isso. Eu não vou alterar o regime de bens. Eu mantenho a separação, que não é mais obrigatória. É legal, só que eu deixo claro que também não concorrerão os aquestos, não têm os efeitos da súmula. O Luiz está rindo aqui porque eu divirjo do Marcelo Truz nesse sentido. Para mim, o STF, ele reconheceu como válida e eficaz, né, recepcionada a súmula 377. Ao meu ver, ela não caiu. Ao meu ver, a gente teve recentemente vários enunciados sobre a possibilidade do afastamento por escritura pública. Não houve manifestação. Enquanto não houver manifestação da súmula do STF, ao meu ver, a súmula 377 está válida. E, portanto, eu tenho essas 3 hipóteses. Eu posso afastar, posso manter e posso simplesmente afastar, posso manter ou eu posso escolher um novo regime de bens. Meu entendimento, divirjo do meu querido esposo, mas é meu entendimento. Né? Eu até vou fazer um reconhecimento. Eu acho que da maneira como as coisas vêm acontecendo em relação ao entendimento da súmula, eu tenho quase que eu acho que vai prevalecer o entendimento dela. Eu acho que eles vão continuar entendendo que a súmula está vigente, embora, se a gente for fazer uma interpretação analógica sistemática, analógica não, uma interpretação sistemática,
a súmula deveria cair. Mas foi o que a gente também disse lá no Código de 2002, e a súmula não caiu. Parece que é um efeito sociológico, eles vão perpetuando, e aquilo que motivou a edição da súmula é esquecido completamente, e as coisas... Exatamente. E aí, professores, né? Os efeitos sucessórios disso acaba entrando com a concorrência, né? Porque você não tem mais a proteção legal. Essa talvez seja a questão mais tormentosa, porque eu não tenho dúvida que os problemas que advirão, primeiro que foi feita uma sugestão de modulação do acórdão. Essa modulação nós não sabemos qual será. Agora, o que você bem colocou, Tânia, é a situação de que o artigo 1829, na sua literalidade, ele deixa muito claro: não concorrerão com os descendentes aqueles que são casados no regime da separação obrigatória. Para os septuagenários, nós não temos mais a separação obrigatória. Nós temos uma separação legal, porém em caráter dispositivo. E, insisto, já existem vozes importantes, uma delas, não que ele advoga, mas que levantou o problema, e eu gostaria de registrar, que é o professor João Ricardo Brandão Agui, onde ele textualmente defende, olha, nós vamos ter um problema de interpretação quanto a isso. Seria importante, inclusive, que ao divulgarem o acórdão já solucionassem isso. E se não solucionarem, que sejam instigados através de embargos declaratórios para que o façam, embora tenhamos aí uma experiência. Por exemplo, na concorrência sucessória de cônjuges e companheiros, onde eles foram instigados a falar se o companheiro era um herdeiro necessário ou não, e tecnicamente o ministro Barroso, relator daquele acórdão, ele acabou entendendo que aquilo não tinha sido ventilado e, portanto, eles perdeu não uma grande decidir. oportunidade. Perdendo uma de grande acabar oportunidade. Uma grande celeuma para a gente. Ou seja, nós vamos retornar com um problema agora talvez sucessório maior, que é a concorrência que já tem gerado discussões inúmeras. Exato, porque até então, se a gente estava usando muitas vezes, dentro, claro, daquele caso específico, utilizando um planejamento sucessório naquele caso em que eu sei que não vai ter a concorrência sucessória, a gente agora não tem mais a segurança em fazer isso nos próximos. Falo que eu entendo que ainda permanece, mas a gente não vai ter a segurança até que o STF... Dentro da unidade sistemática, o professor Rodrigo Toscano, ele tem defendido que permanece o afastamento. Me parece que também é a posição do professor Carlos Elias. Mas o que eu gostaria de deixar registrado é que, olha como é importante a proximidade dos tribunais superiores com os anseios das pessoas. Eles têm a oportunidade de dar essa segurança. Cabe a eles, né? E, às vezes, um julgamento eminentemente técnico, ele é distanciado da realidade dos anseios das pessoas. O que a gente quer saber se o companheiro é ou não herdeiro necessário, o que a gente quer saber ou não é se agora o septuagenário concorrerá ou não. Ninguém melhor do que a Suprema Corte para dizer isso. Tomara que eles digam. Pelo menos até a próxima alteração do Código, né? Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos, Tânia, Natália, Alexandre, Líbera, Truzi, muito obrigado. Essa é a ideia da pós, é a ideia da gente estar sempre debatendo, discutindo. Nós temos ali não professores, nós temos os expositores da matéria, os orientadores, porque junto com os alunos nós vamos crescendo e trazendo aqui essas discussões para tentar resolver algumas questões que, como foi falado aqui, se os tribunais superiores não resolveram, nós temos aqui que muito debater para tentar ajustar. Muito obrigado. A problemática continua. Até logo. Boa noite.